Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento: Mercearia Acilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde. Veja hoje no Boa Tarde Mundo. Há 5 anos atrás, a pandemia de Covid-19 era oficialmente decretada pela OMS. Manchester United divulga planos de um novo estádio no lugar do Old Trafford. Ucrânia lança centenas de drones contra a Rússia. ANAC suspende operações da Voipasse após tragédia com 62 mortos no Brasil. Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorre de decisão que negou impedimento de Flávio Dino e Cristiano Zanani em julgamento do STF. Trump eleva 50% de tarifas previstas para o aço e o alumínio do Canadá. O Boa Tarde Mundo de hoje está começando agora. BTM de hoje já começa falando que a Ucrânia lançou centenas de drones contra a Rússia antes de uma reunião com representantes dos Estados Unidos no dia de ontem. O governador da região de Moscou informou que pelo menos uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. A Ucrânia efetuou um ataque com centenas de drones contra o território russo, muitos deles sobre Moscou. A ofensiva acontece algumas horas antes de uma reunião nesta terça-feira com representantes do governo dos Estados Unidos na Arábia Saudita, na qual Kiev vai apresentar um plano de trégua parcial no conflito. O Ministério da Defesa informou que as forças russas derrubaram 337 drones ucranianos durante a noite, no ataque mais intenso registrado contra seu território desde o início da invasão à Ucrânia há mais de 3 anos. Destes, 91 foram interceptados na região de Moscou, habitualmente à margem das hostilidades da guerra, cujo governador informou o balanço de uma pessoa morta e 3 feridas no bombardeio. O encontro na cidade costeira de Jidá é o primeiro de alto escalão entre Estados Unidos e Ucrânia desde o confronto verbal na Casa Branca entre os presidentes dos 2 países, Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Desde então, as autoridades ucranianas tentam recuperar a boa vontade de seu principal aliado, que exige concessões de Kiev para acabar com mais de 3 anos de guerra iniciada com a invasão da Rússia. Um funcionário de alto escalão do governo ucraniano antecipou que o país vai apresentar na reunião uma proposta de trégua aérea e marítima. A ideia foi bem recebida pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, que desembarcou em Jidá na segunda-feira. Mudando de assunto, a ANAC suspendeu nesta terça-feira, por falta de garantias de segurança, todos os voos da Voipasse, que sofreu um acidente com 62 mortos no ano passado. A Agência Nacional de Aviação Civil suspendeu em caráter cautelar, a partir desta terça-feira, as operações aéreas da Voipasse, formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela MAP Linhas Aéreas. A decisão ocorre por falta de garantias de segurança dos voos da empresa, que sofreu um acidente com 62 mortos no ano passado. A ANAC destacou que a suspensão vai vigorar até que se comprove a correção de não conformidades relacionadas aos sistemas de gestão previstos em regulamentos. A companhia aérea realiza voos comerciais entre cerca de 15 localidades dentro do país. Uma de suas aeronaves da Voipasse protagonizou em agosto uma das piores tragédias no Brasil, ao cair enquanto voava de Cascavel para São Paulo. Os 4 tripulantes e seus 58 passageiros morreram após o impacto do avião bimotor contra o quintal de uma casa em Vinhedo. Quase um mês depois do acidente, um relatório preliminar apontou uma falha no sistema de de-icing, que evita a formação e acúmulo de gelo na aeronave. Após ser notificada da suspensão, a Voipasse respondeu que sua frota está apta a realizar voos seguindo as rigorosas exigências de padrões de segurança. A companhia, fundada em 1995 sob o nome Passaredo, se comprometeu a fazer todos os esforços para retomar as operações o mais breve possível. O presidente americano
Donald Trump anunciou nesta terça-feira novas tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio canadenses. Ameaçou fechar sua indústria automobilística e insistiu que o país torne o Estado 51 dos Estados Unidos. As tarifas sobre o aço e alumínio do Canadá serão de 50%. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que declarou uma guerra tarifária contra vários países. O republicano planeja impor tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio do mundo todo, uma medida que afetaria duramente Brasil, México e os Emirados Árabes Unidos. Mas na rede social Truth Social, Trump afirmou que vai duplicar as tarifas previstas sobre as importações canadenses. Uma fonte do governo do Canadá afirmou que o país terá que responder. Trump diz que as tarifas são uma resposta a uma sobretaxa de 25% imposta pela província canadense de Ontário sobre as exportações de eletricidade para os Estados Unidos. O magnata republicano planeja anunciar uma emergência nacional de eletricidade na área afetada pelos aumentos dos preços e alertou que, se o que ele chama de tarifas canadenses atrozes não forem removidas, vai impor tarifas sobre as importações de automóveis a partir de 2 de abril, o que poderia fechar permanentemente o negócio de fabricação de automóveis no Canadá. Na mesma mensagem, Trump disse que a única coisa sensata que o Canadá pode fazer é se tornar o Estado 51 dos Estados Unidos, o que, segundo ele, faria com que todas as tarifas e todo o resto desaparecessem completamente. Agora vamos para um rápido intervalo e veja a seguir: há 5 anos, pandemia era oficialmente decretada e também defesa de Bolsonaro recorre de decisão que negou o impedimento de Flávio Dino e Cristiano Zanin. O intervalo é rápido, voltamos já. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento: Mercearia Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. BTM de volta agora para falar que há exatos 5 anos, o diretor-geral da OMS entrou em uma sala lotada de jornalistas para declarar que o mundo estava oficialmente em uma pandemia. 5 anos e milhões de mortes. Depois, corremos um risco de uma nova pandemia? WHO has been assessing this outbreak. A OMS tem avaliado este surto 24 horas por dia e estamos profundamente preocupados pelos níveis alarmantes da disseminação, gravidade e inação. Portanto, avaliamos que a Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Há 5 anos, até mesmo quem não estava preocupado tomou consciência da situação que assolava a humanidade. Em 11 de março de 2020, o Dr. Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, declarou oficialmente o início da pandemia de Covid-19. Em 30 de janeiro, a entidade já tinha declarado o nível mais elevado de alerta contra o novo coronavírus detectado na China em dezembro de 2019, mas em muitos lugares a vida continuou normalmente. Na quarta, 11 de março, jornalistas se aglomeraram ao redor de mesas em formato de U em uma pequena sala nas entranhas da imponente sede da OMS, nas alturas de Genebra, não muito longe da fronteira francesa. O diretor da OMS tirou 2 canetas do bolso, ajustou os óculos e fez o anúncio, em um momento que as mortes passavam de 4.000 em todo o mundo. 5 anos depois, o número de mortos chega a milhões, mas em meados de março daquele ano, os confinamentos ainda não tinham começado, os hospitais não estavam sobrecarregados e o colapso da economia não estava à vista. Uma catástrofe semelhante poderia acontecer novamente? Para a OMS, a próxima pandemia é apenas uma questão de tempo.
Em dezembro de 2021, os Estados-membros da organização, cientes das graves deficiências na luta contra a Covid, começaram a trabalhar em um acordo internacional vinculante sobre prevenção e preparação para pandemias, na tentativa de evitar os mesmos erros. As negociações são difíceis e uma sessão final está prevista para abril, com o objetivo de finalizar o projeto a tempo para a reunião anual da OMS em maio. Enquanto isso, o chefe da Organização Mundial da Saúde alerta regularmente os países para não repetirem um ciclo de negligência seguido de pânico que caracterizou a pandemia da Covid-19. Je vais piquer, ça va prendre 3 à 4 secondes et après c'est terminé. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão que negou os pedidos para impedir os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, de atuarem no julgamento sobre a denúncia da suposta trama golpista. Os advogados do político alegaram que os dois magistrados não poderiam atuar no caso, por suposta parcialidade. No fim do último mês, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, negou os pedidos de afastamento de Zanin e Dino, por concluir que não há justificativa de alegá-lo para afastar. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão que negou os pedidos para impedir os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, de atuarem no julgamento sobre a denúncia da suposta trama golpista. Os advogados do político alegam que os dois magistrados não poderiam atuar no caso por suposta parcialidade. No fim do último mês, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, negou os pedidos de afastamento de Zanin e Dino por concluir que não há justificativa legal para afastá-los. Os dois fazem parte da primeira turma, que analisará a denúncia contra Bolsonaro. No momento, o STF aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre as defesas apresentadas por Bolsonaro e outros investigados no inquérito. Após a manifestação da PGR, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, vai analisar se há elementos suficientes para que a denúncia seja levada a julgamento. Agora chegou a hora de falar de futebol, porque Juscelino Gonçalves já vem chegando. Juscelino, seja bem-vindo à TV Mundial, ao Boa Tarde Mundo. E me diz aí, quais são os destaques do futebol? Boa tarde. Boa tarde para você, Duda. Boa tarde para você, telespectador. Meu nome é Juscelino e vou ficar responsável pelo quadro de esportes da TV Mundial. Você acompanha comigo as principais atualizações do futebol nacional e do futebol internacional. Rodando pelos estaduais, Grêmio Internacional acabou em 2-0 para o Internacional no Beira-Rio e no jogo de volta será decidido no dia 16 na Arena do Grêmio. Campeonato Paulista tem outra final definida, no dia 16, Flamengo, Corinthians e Palmeiras será a primeira decisão do jogo de ida lá no Allianz Parque. No jogo de volta será no dia 27, será decidido na Neoquímica Arena do Corinthians. Campeonato Carioca, amanhã, 9h30 da noite, vai ter a primeira final entre Flamengo e Fluminense, outro clássico carioca do estado. E no jogo de volta será no dia 15. E para você que não aguentava mais esperar o Campeonato Brasileiro, no dia 29 volta a primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Você acompanha Botafogo e Palmeiras logo na primeira rodada. Grandes jogos serão transmitidos no mesmo dia. Barcelona e Benfica do futebol internacional. Hoje é dia de UEFA Champions League. Você não pode perder. Às 2h45 da tarde. Inter de Milão e Feyenoord. Às 5 horas da tarde você acompanha os playoffs da UEFA Champions League. Também tem Bayer Leverkusen e Bayern de Munique às 5 horas da tarde. E para fechar, Liverpool e PSG
às 5 horas da tarde, os playoffs da Champions League será decidido hoje. Quem perder, vai para casa. Quem ganhar, continua no mata-mata. E para fechar com chave de ouro, tem Campeonato Cearense, final número 1, será decidido no dia 15, às 4h30 da tarde, na Arena Castelão, em Fortaleza. No jogo de volta, no dia 22, será decidido também na Arena Castelão e no mesmo horário, 4h30 da tarde. E isso foi o quadro de esportes da TV Mundial. Me despeço por hoje, voltando com mais amanhã, para você ligado na TV Mundial. Me despeço e uma boa tarde para você, Duda. Volto com você nos estúdios. Obrigado, Juscelino, pelas suas informações. Tenha uma boa tarde. Ainda falando de futebol, porque o coproprietário de Manchester United, Jim Ratcliffe, anunciou nesta terça-feira os planos para a construção de um novo estádio, com 100 mil lugares. O plano é ter o maior estádio do mundo. O Manchester United anunciou nesta terça-feira os planos para construir um estádio com 100 mil lugares, que o coproprietário do clube inglês, Jim Ratcliffe, declarou que vai ser o maior do mundo. Os Diabos Vermelhos consideravam duas possibilidades: remodelar o histórico Old Trafford ou construir um novo estádio no mesmo local. Com o anúncio, o United confirma a intenção de construir um novo estádio como peça central da renovação da área do Old Trafford. O clube espera que o novo estádio, cujo custo está estimado em 2 bilhões de libras, o equivalente a quase 15 bilhões de reais, seja construído em até 5 anos. A data de início das obras não foi divulgada. Nesta terça, o lado vermelho de Manchester pôde acompanhar a divulgação de várias maquetes e imagens conceituais do novo Old Trafford e das zonas próximas ao estádio. O clube acredita que a arena e o projeto de regeneração da região têm o potencial para aportar mais de 7 bilhões de libras na economia britânica, com a criação de 92 mil postos de trabalho. O BTM de hoje vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens, é só voltar no vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossa página no Instagram, @TV Mundial FC. Até sábado, no Sábado News. Tchau, tchau!